Muito bem, boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um encontro da Jornada da Consciência e estamos chegando na reta final, né? Então, hoje, oficialmente, a gente entra na terceira semana, automaticamente a gente entra na terceira viagem dessa jornada. Então, até agora nós falamos, na primeira semana, falamos do eu comigo mesmo. Na segunda, falamos sobre eu com o outro, nossos relacionamentos com outras pessoas. E agora a gente fala de nós com o mundo. Eu com o mundo, com tudo aquilo que nos cerca. Então, primeiramente, quero parabenizar todas e todos que fizeram as suas atividades, que entregaram as suas atividades. Hoje, vocês receberam aí o novo status, a atualização do status. Gente, de verdade, claro que o ideal é que vocês estejam como sênior, o ideal é que vocês finalizem ali com o máximo de percentual de entrega possível, mas lembre-se, o fato de vocês estarem como pleno já ajuda para que vocês avancem para a próxima etapa, concluam a etapa que vocês estão cursando agora, tá? O que eu preciso trazer hoje, né? A gente precisa entender que com essa etapa final que a gente está chegando, já passo para você, Rafael, com esse movimento que a gente está fazendo, é fundamental que vocês cumpram as próximas etapas, porque na semana que vem a gente tem um encontro que vai ser o último, inclusive, dessa jornada, tá? E aí é nesse momento que a gente explica como que funciona o encerramento dessa jornada, como que funciona a passagem para a próxima etapa. Tá? Mas, acima de tudo, é fundamental que vocês cumpram. Né? E quando eu falo cumprir, participar dos encontros, como vocês estão fazendo aqui, quem está no ao vivo, assistir a gravação e responder ao forms, porque muitas vezes a pessoa assiste a gravação, faz as atividades e esquece de responder o forms. Uma outra coisa que tem acontecido com alguma frequência nas turmas, tanto na turma de maio quanto aqui na turma de vocês de agosto. As pessoas preenchem o forms, mas na hora de clicar no enviar, acaba se confundindo e não envia. Aí o que acontece? Não chega para a gente. Na hora que a gente vai atualizar o status, não tem a resposta de vocês. Tá? Então, procurem dentro do processo de cada uma de vocês, procurem manter a organização, o planejamento e, principalmente, eu sei que é difícil, e aqui não é nem desafiador, eu costumo dizer desafiador, mas neste caso é difícil mesmo, acompanhar um grupo com 300 pessoas que, se todo mundo resolver mandar uma mensagem, são 300 e tantas mensagens. Porém, sempre lembro vocês, todas as informações importantes ficam fixadas no grupo do WhatsApp. É só você procurar lá nas mensagens fixadas. E a gente também publica as principais mensagens, como gravação, forms, muitas vezes diagnósticos, algumas coisas que a gente libera, a gente também coloca no mural do GC. Então, é importante vocês olharem esses dois caminhos aí para simplificar e facilitar. E na dúvida, pergunta lá no grupo para os colegas, pergunta para a gente no suporte, mas assim, procurem fazer dentro do prazo que vocês têm para fazer as entregas. Por que eu falo isso? Porque às vezes tem pessoas, e aqui eu não estou a fazer nenhum tipo de julgamento de certo ou de errado, né? Como a gente já falou aqui desde o primeiro dia. Mas tem pessoas que acabam esquecendo que toda segunda-feira tem entrega, tem prazo final de entrega. Aí o que acontece? Na terça, lembra e fala assim: nossa, acho que eu não respondi, acho que eu não coloquei tal atividade. Meu, na terça já foi, porque na terça é o dia que a gente está verificando todas as informações, atualizando as informações e colocando no status para vocês poderem ter essa liberação, geralmente na quarta-feira. Tá? Então, de novo, essa semana é a última que a gente tem de atividades, né? Como a gente tem, né? O encontro hoje, o encontro amanhã, vão ter as atividades até segunda-feira. Então,
Se vocês tiverem qualquer dúvida, conversem isso no grupo, no privado, seja como for, até no máximo segunda-feira. Porque senão, corre o risco de vocês perderem aí ou uma presença, ou a entrega de uma atividade, e isso com certeza faz diferença. Tá? E uma outra coisa importante, eu talvez nem precisasse estar dando esse recado, mas eu vou reforçar mais uma vez. Usem o mesmo e-mail que vocês estão usando no GC. Tanto na presença de vocês aqui, quanto na hora de responder o Forms para quem assiste a gravação depois. Porque cada vez que vocês usam um e-mail diferente, corre o risco de a gente não conseguir localizar e vocês ficarem sem a presença, sem contabilizar a presença. Ok? Recados dados. Vou passar para o Rafael para ele fazer a pergunta, provavelmente alguma pergunta, alguma dúvida. Depois a gente já entra no tema de hoje. Rafael Souza, por favor. Boa noite. Boa noite. Uma dúvida que eu fiquei era em relação à presença, porque o meu status veio como pleno e eu parece que foi em questão de presença, mas eu não faltei nenhum dia. Tá. Vamos fazer o seguinte: possivelmente pode ter acontecido a questão de e-mail. Vamos supor, às vezes você tem 2 e-mails, você entrou com um, registrou a presença em um, Já e a gente adianto que não é o caso, porque eu só tenho um tá. e-mail. Então não tem problema. Eu vou pedir para você falar direto com a Sasha no suporte, porque se tiver algum erro interno, a gente vai corrigir, não tem problema nenhum. Fica tranquilo quanto a isso. Então, Tá? a minha dúvida era mais em relação ao form, se esse form, mesmo quem assiste aqui também tem que preencher esse form, ou é só quem quem vai assistir a gravação? Só quem assiste a gravação. A gente pede só para quem assiste a gravação. Porque vocês aqui, se vocês estiverem com o e-mail correto, como você falou que é o seu caso, o Google Meet nos libera uma lista de presença. E aí a gente consegue ter a presença de vocês automaticamente. Era só para entender se eu tinha entendido errado, porque eu não estava preenchendo aquele form, que eu tinha entendido que era só para quem ia assistir mesmo, entendeu? Mas então era o que eu estava pensando mesmo. Obrigado. Não, sem problema. Mas aí fala com a Sasha, porque aí o que acontece? Pode até ser que foi algum erro nosso aqui de sistema mesmo. A gente atualiza e está tudo bem. Sem problema nenhum. Uhum, tá bom? beleza. Obrigado. Por nada. Então vamos lá, gente. Bora lá. Semana passada a gente terminou ali falando sobre empatia, sobre conformidade social, né? E aí vai gerando várias coisas ali, quase uma ebulição de coisas, né? Alguém falou, aliás, eu acho que deve ter sido da semana passada, e bom, eu também acho que foi maravilhosa, principalmente com a contribuição de vocês. Aí, olha só, a gente vai começar falando hoje, eu vou sacanear a Sasha, porque eu vou inverter com ela o combinado, mas não foi de propósito. É só para poder pegar o gancho aqui. Tá? A gente, na semana passada, quando falou de conformidade social, a gente usou algumas expressões. Vocês lembram quais foram as expressões que a gente usou? Vocês mesmos falaram. Né? A gente falou de efeito manada, Maria vai com as outras. Vocês lembram, não lembram? A gente falou sobre isso. Eu mesmo falei. Eu mesmo dei alguns exemplos. Quando a gente faz isso, o que a gente está fazendo? O que vocês acham que a gente está fazendo? Ah, fulana é Maria vai com as outras. Fulano é não sei o quê. Ah, o que a gente está fazendo? Copiando, julgando. Tá saindo aqui, tá saindo alguma coisa. Onofre, vai lá, você levantou a mão. Eu acho que a gente está querendo julgar ou apontar o erro de alguém, na maioria das vezes. E muitas das vezes também com isso, tirando a culpa nossa, tirando a nossa, subjugando os outros, mas não olhando para nós mesmos os nossos defeitos, entendeu? Eu vejo mais ou menos dessa forma. Legal, legal, faz sentido. Faz sentido? Sim, tem um ponto de julgamento, sim. Vou ouvir a Lívia e depois eu concluo o raciocínio aqui. Vai lá, Lívia.
Acho que está no mudo, não estamos te ouvindo. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Vai lá. Ótimo, tudo bem. Eu acho, Márcio, que a gente quer se sentir pertencendo a algum lugar. Quando a gente segue as pessoas, a gente quer se sentir que a gente faz parte de algo. Então, a gente acaba, às vezes, pelo bem ou pelo mal, seguindo esse efeito manada, né? Então, é pertencimento. Perfeito, perfeito. Isso totalmente conectado com o que a gente estava falando na semana passada, realmente. Mas aí eu estou dando um passo adiante. Quando a gente aponta isso para as pessoas, quando a gente fala, por exemplo, se eu falar, a Lívia Maria vai com as outras, porque ela quer se sentir pertencer e tal, mas quando eu tenho essa atitude de falar, a Lívia Maria vai com as outras, o que eu estou fazendo? Tem um julgamento, tem sim. Sim, julgamento, é isso mesmo. Tem um julgamento. Né? Saiu aqui a palavra que eu estava esperando. Natália Nascimento acabou de colocar. Nós estamos rotulando. A gente tem mania, hábito ou mau hábito de criar rótulos. E aí a gente faz isso com o outro e faz isso com nós mesmos. E quando a gente fala de rótulos, nós estamos falando de pré-julgamento, de julgamento, de crítica, de preconceitos, de tudo que está envolvido. Percebe? Tudo isso que vocês acabaram de colocar aqui no chat está exatamente dentro de uma única palavra, rótulo. Então, vocês já sabem disso, né? Eu pego os exemplos, principalmente de quem está com câmera aberta, que é mais fácil de a gente trazer. Então, por favor, não se sintam expostos ou expostas, tá? Mas olha só, Pedro Neto, vou usar você como exemplo, pode ser? Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou olhar para o Pedro e vou dizer assim, até agora há pouco eu não sabia que ele tinha o cabelo comprido. Ele soltou agora há pouco. Ele estava com o cabelo acho que mais preso, eu não tinha visto ainda. Aí eu vou olhar para ele e falar assim, nossa, todo homem que tem cabelo comprido não cuida direito do cabelo, tem o cabelo ceboso. Será que é verdade? Muito provavelmente não. Né? Talvez o Pedro vai abrir o microfone e vai falar assim, imagina, eu cuido 5 vezes por semana, faço hidratação, faço não sei o quê, faço não sei o quê. E vai, tá bom, Pedro, era só para você fingir que sim, era só para você fazer, é verdade. Mas tudo bem, tudo bem. Ele já falou que não, gente. Eu falei, talvez eu esteja nesse time aí mesmo. Mas olha lá, o que eu acabei de fazer aqui? Eu criei um rótulo a partir de uma imagem que eu estou vendo. E eu não sei se é verdade, se é mentira. Mas eu vou dizer assim, todo homem cabeludo tem o cabelo sebento, mal cuidado, quebrado, porque é desleixado. Deixa o cabelo crescer porque tem preguiça de cortar. Eu estou criando um rótulo. Será que isso é verdade? Quantas mulheres que têm o cabelo comprido e que talvez não cuidam tanto quanto a gente está falando que o homem não cuida? Né? Então percebe como quando a gente começa a fazer isso, o que a gente está fazendo? A gente está gerando o rótulo, está gerando o preconceito, e a partir daí começa todo o processo de exclusão, de ignorar, muitas vezes, até mesmo culturas, crenças, valores, significados, propósitos, que foi tudo que a gente trabalhou até aqui. Percebe? Como muitas vezes nós mesmos, no nosso dia a dia, a gente derruba tudo isso. A gente trabalhou até aqui, todas essas coisas. Propósito, valores, ótimo. Mas aí, em uma fala, em uma ação,
em um movimento que a gente faça, a gente derruba tudo. Porque o do outro não vale, só vale o nosso. E aí eu trago a questão da diversidade. Nós somos pessoas sempre iguais? Totalmente iguais? Não. Né? Nenhum ser humano é igual ao outro. Nem irmãos gêmeos univitelinos. Aqueles gêmeos idênticos que a gente costuma dizer. Né? Aquelas crianças que nascem siamesas, né? Gêmeos siameses. Estão grudados, conectados, às vezes, por órgãos, né? Por partes do corpo, mas elas continuam não sendo idênticas. Elas continuam não sendo iguais. Cada um tem a sua individualidade. Agora, já passo para você, Bianca. O fato de a gente ter a nossa individualidade necessariamente não nos coloca acima ou abaixo das outras pessoas. Porém, agora vem, né? Como eu brinco com o pessoal aqui do bonde, quando a gente fala então, começou a frase com então é ladeira abaixo. Vai desandar tudo, é um caminhão desgovernado na ladeira, gente. Né? Aí a gente fala assim, não, é verdade, tudo vai, a nossa diversidade, a pluralidade, a multiplicidade. Então, mas na minha opinião, pronto, lascou. Na sua opinião, desculpa, já vai vir uma avalanche de coisas que vai vir crítica, vai vir rótulo, vai vir preconceito, vai vir... E a grande pergunta que eu trago aqui é: como que a gente lida com isso? Como que a gente trabalha com tudo isso? Como que a gente está trabalhando, está exercitando tudo isso de nós para o outro? Porque no mundo a gente já sabe. Né? Se o respeito à diversidade efetivamente fosse exercitado, algumas guerras não precisavam existir. E neste momento, no mundo, nós temos algumas guerras acontecendo. E não precisavam. Né? Algumas guerras armadas, outras guerras aparentemente silenciosas, mas tão devastadoras quanto, haja vista os últimos processos eleitorais que a gente tem vivenciado no Brasil e no mundo. E aqui não vamos tratar de política, não vamos tratar de nada disso, mas a gente sabe que existem brigas homéricas e famílias perderam contato, né, por questões de falta de respeito à diversidade, falta de respeito à pluralidade, falta de respeito ao diferente. Ok? Vamos lá, vou passar para a Bianca e aí a gente continua exercitando aí. Bianca, por favor. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu queria apontar duas coisas, assim, como o ser humano é um ser tão bizarro, que a necessidade biológica nossa de viver em grupos, que a gente sempre tenta achar alguma coisa em comum com o coletivo, né? E muitas vezes a gente acha esse em comum sendo o ódio. E isso que tu apontou agora, realmente eu acho assustador, sabe? Que eu lembro muitos episódios desses, a gente está falando uma magnitude maior em guerras, né? Mas em coisas pequenas, como, por exemplo, na época da escola, sabe? Eu lembro que sempre tinha um colega diferente, que as pessoas ficavam achando estranho, bizarro, e pelo menos aqui em casa, minha mãe sempre me ensinou a nunca jogar as pessoas pela capa, sabe? Então, eu sempre fui a primeira a puxar assunto, sabe? Principalmente quando era uma pessoa nova, sabe? Pô, a pessoa mudou de escola, tá perdida na vida, e sempre quando é uma pessoa diferente, as pessoas julgam demais, né? Então, eu sempre era a primeira a levantar, eu mostro a escola.
e no final desses tempos a pessoa acaba se enquadrando e acaba entrando nesse mesmo coletivo, que provavelmente quando ela se entra é capaz dela fazer esse mesmo julgamento que ela sofreu nos outros, né? E tu estava comentando também sobre coisas em comum que gêmeos e tal, né? Não sei se o pessoal aqui acredita em signo, né? Mas aqui em casa a gente gosta de brincar um pouco. A gente não leva nada a sério, mas a gente gosta de brincar. E na minha família, assim, uns 70% nasce sagitariano, tá? Então, assim, é meu padrasto, é meu irmão, é meus 2 tios, é primo, todo mundo dezembro, entendeu? Dezembro é um terror para dieta, assim, toda semana é aniversário, sabe? E aí, eu e meu irmão, na teoria, somos do mesmo signo, Sagitário, todos esses são do mesmo signo, que é Sagitário, só que todos são diferentes. Então, esse conceito de a gente julgar, todo sagitariano, a gente adora falar isso, né? A gente adora falar que, fulano de tal é aquariano, não dá, entendeu? Eu não entendo muito, eu só sei o meu e é o que me importa, entendeu? E aí, eu e meu irmão, a gente tem um dia de diferença. Meu irmão nasceu dia 9 e eu nasci dia 10. E a gente é totalmente diferente um do outro. Claro. Esse comentário que às vezes a gente pensa que é numa caixa e não é bem assim. A pessoa... Exato, exato. Não, e é legal o que você falou, né? A partir daí a gente também já cria rótulos, né? Nós todos somos sagitarianos. Todos bons, só porque nós somos sagitarianos. E nada, exatamente. Tá fazendo, né? É muito isso, né? Não, interessante. E para quem acredita, para quem gosta de brincar, eu falo que brinca, tem um negócio do inferno astral, que é o signo anterior, e aí todo mundo fala que é o mês antes, cara, acontece tudo de errado e tal. E aí o engraçado é que o meu inferno astral era para eu me sofrer a vida toda, porque todo meu inferno astral é minha família, minha outra parte da família. Quem não nasceu sagitariano nasce escorpião, nunca vi, cara. Então, eu vou dizer que os escorpianos são maravilhosos. E são, cara, minha mãe meu pai minha avó, todos cargos de hierarquia maiores que eu, vamos botar assim, num grau assim, são escorpiões, então assim, é o meu inferno astral, eu convivo com o meu inferno astral a vida toda, então a gente tem que viver aquela coisa. Eu acho que esse seu exemplo, Bianca, é muito pertinente, porque, claro, a gente está falando dentro de uma brincadeira, dentro de uma coisa que para alguns leva a sério, e é uma ciência, e está tudo certo, beleza, tem questões lá que são trabalhadas, mas mostra também quanto você falou até mesmo, né, do exemplo que você deu na escola, e agora desse exemplo de polarizações, né? Que a gente não precisa ir para o futebol, para o esporte, né, em geral, mas para o futebol ou para a política, não. Tá aí, na questão do signo. Então quer dizer que se fosse assim, então seria uma guerra, né, na família, porque uma grande parte é sagitariana, outra grande parte é escorpião e pronto, aí vão ficar se matando. E para quê? Né? A troco de quê? Muito legal. Legal. Aí, o legal é que, para quem acredita, aí sempre tem desculpa. Vocês são diferentes porque a lua é diferente. A ascendência é diferente. Sempre tem uma desculpa. E que, na verdade, a gente está falando aqui de que somos todos diferentes. Né? Agora, a partir desse conceito que a gente chegou à conclusão aqui, né? Tá falando todo mundo junto, que somos diferentes. Se somos diferentes, a gente já começa a ter um pseudo problema, né? Se é que isso fosse um problema, que na verdade não é, mas a gente já teria um problema inicial ali, porque ninguém ia concordar com ninguém. Ninguém ia concordar com ninguém, porque pensa, a Lúcia é diferente da Bruna, que é diferente da Cláudia, que é diferente do Cauã, que é diferente do Pedro, que é diferente da Ana Paula. Pronto. Só existe uma verdade para cada um. Quando, na realidade, a proposta é exatamente outra. Somos diferentes, mas a partir de nossas diferenças, a gente pode agregar, pode se complementar, pode ampliar possibilidades. Então, quando a gente fala de diversidade, de inclusão, principalmente aqui, tá, gente?
dentro do programa, dentro da jornada, é olhar o quanto eu posso exercitar esse processo de respeito, de empatia, de tolerância, de resiliência, que são todas habilidades que a gente precisa trabalhar e exercitar e colocar em prática diariamente, em qualquer ambiente, em qualquer lugar do mundo, a gente precisa. Ontem, como eu já falei para vocês, participo de uma outra ação, né, de uma outra instituição de forma voluntária, e ontem eu estava mediando um podcast, a gente chama de Educast, falando exatamente sobre competências que a gente precisa desenvolver para o mercado de trabalho, para a vida profissional, para a carreira, e o quanto isso é importante que nós, enquanto profissionais, né, colaboradores de uma empresa, empregados de uma empresa, precisamos ter ciência disso. Né? Não é exatamente o mote aqui da nossa conversa, mas era um tema que muito do que eu estou falando aqui foi trazido. Né? Quais competências que a gente precisa desenvolver no ambiente profissional? É a escutativa, é a comunicação, é a empatia, é a resiliência, é o processo de respeito ao outro, respeito à diferença que o outro tem em relação a você e as que você tem em relação às outras pessoas. Imagina se todo mundo gostasse de vermelho, o que seria do verde? Se todas as pessoas só gostassem de matemática, o que seriam das outras disciplinas? Então, a gente precisa entender que dentro deste processo, nós somos protagonistas. Depois, quem tiver curiosidade, quiser assistir a gravação desse Educast, procura o meu perfil lá no LinkedIn, que eu fiz uma publicação hoje e tem o link do YouTube lá para assistir. Tá? E aí, olha só que interessante, né? Tudo isso que eu estou trazendo aqui precisa ser pensado no nosso dia a dia. Precisa ser exercitado no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que dentro desse grupo, a gente está em 123 pessoas nesse exato momento, mas somos quase 200 pessoas na turma como um todo. Existem pessoas com crenças religiosas diferentes, com orientações sexuais diferentes, com escolhas de time de futebol diferente, com paladar diferente, que gostam mais do doce, do salgado, do amargo, do agridoce. Né? Eu vou fazer uma enquete rápida. Enquete rápida, gente. Lembra, ó, tem aí os botõezinhos de reação, então quem concorda, joinha para cima, quem discorda, põe o negativo aí. Quem aqui, neste exato momento, deixa eu perguntar se vocês vão colocar o joinha ou não. Se tivesse que comer um arroz com passas, estaria joinha. Deixa aí na tela. A maioria está indo para si. Eu vou dizer para vocês, eu coloco vários negativos, assim, ó, muitos. Vou ficar colocando aqui até o final do encontro. Não, mentira, brincadeira, só palhaçada mesmo. Gente, pro meu paladar, arroz com passas não rola. Primeiro que eu já nem gosto de passas. Já é um problema sério a passas. Misturado no arroz, então, ai Jesus, começa a me dar até urticária. Mas eu sei que tem pessoas que adoram, que amam. E tá tudo certo. E tá tudo bem. Agora, vou dar um exemplo de família, tá, gente? Vou dar um exemplo de família. Eu, particularmente, e aí,
pode ser que vocês concordem ou não, mas eu, particularmente, tenho, talvez, e aí vou tomar o cuidado de falar talvez, porque eu faço terapia, como eu já falei para vocês, e de vez em quando minha terapeuta, olha, eu falo essas coisas, ela fala assim, você tem certeza? E aí me derruba, porque aí eu já paro, já perdi toda a certeza que eu tinha, até aquele momento eu perdi, né? Mas tá tudo bem, faz parte. E aí, talvez seja algo positivo, né, que eu costumo pensar bastante nos outros. Né? A minha terapeuta geralmente não é tão positiva assim, por isso que eu disse que é talvez. Se eu vou convidar alguém para ir na minha casa, para, por exemplo, um almoço, um jantar, o que eu costumo fazer? Assim, poxa, vamos marcar um almoço? Você gosta de comer? Tem alguma coisa que você não come? Porque eu estou procurando entender um pouco do paladar da outra pessoa até poder servir algo que seja coerente. Né? Que, de repente, a pessoa não vai chegar lá e vai ficar desagradável. A minha cunhada, gente, ela faz um pouquinho diferente. Ela faz tudo aquilo que ela gosta. Lógico, ela faz muito para agradar a gente. Eu não posso reclamar. Ela faz muito, muito. Ela mora no interior. Quando a gente vai, demora um pouco para ir. Então, quando a gente vai, ela faz milhares de coisas. Assim, a gente mal terminou de tomar o café da manhã, ela já está falando o que a gente vai almoçar, o que a gente vai jantar, loucamente. Só que assim, eu, Márcio, não sou chegado a cebola. Não gosto muito de cebola. Né? Até como, mas assim, se for possível não ter, eu agradeço. Né? Para quem é de São Paulo, outros lugares eu não sei como funciona, mas para quem é de São Paulo, por exemplo, São Paulo, geralmente, pizza de calabresa vem porrada de cebola. Se eu vou pedir para mim, eu já falo assim, pode mandar sem a cebola? Economiza, manda sem a cebola, tá tudo joinha. Né? Ou, caso não, eu tiro. A minha cunhada, ela ama colocar cebola em tudo. Acho que ela só não coloca cebola no café da manhã porque ainda não achou um jeito legal de fazer essa combinação. Né? Mas ela adora. Aí o que acontece? Às vezes a gente chega lá, daqui até a casa dela, dá 1h30 de viagem. Então a gente fala assim, ó, estamos saindo, daqui a pouco a gente chega. Quando a gente chega, em geral, ela tem sempre alguma coisa, mas na maior parte das vezes ela tem uma torta. Uma torta com presunto e queijo, ou torta de frango, alguma coisa. Gente, uma delícia. É maravilhosa. Fantástica. 325 quilos de cebola no meio. E aí, se você fala, nossa, tem cebola, se você não gosta, tira. É só tirar, tá grande o pedaço, vai tirando. Gente, eu tenho que fazer uma autópsia no negócio. Tem que abrir e ficar tirando cebola. Ou comer. Né? E aí, por que eu estou falando, dando esse exemplo que parece até meio bizarro? Depois que terminar aqui, vocês apaguem da mente. Mas... Porque olha só, eu, Márcio, preciso fazer um exercício de entender que para ela isso é totalmente normal. Se você não quiser, você tira. É um direito que ela tem de fazer a comida do jeito que ela acha que é melhor, que ela prefere. Né? E que eu estou incomodado, então eu posso ter a alternativa de tirar. E que ela, talvez, poderia falar, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer, minha sogra, por exemplo, inclusive ela está aqui do lado, não posso falar mal, porque senão ela briga comigo, daqui a pouco vocês veem uma panela voando na minha cabeça, foi ela, mas minha sogra está aqui do lado, ela já faz exatamente o contrário. Ela vai fazer a torta, ela faz 3 tortinhas, né, 3 pães ou alguma coisa, ela já avisa, ó, Márcia, esse daqui tá sem cebola, tá? Se você quiser comentar outra, tem, mas esse daqui eu fiz sem cebola. Por quê? Porque ela já sabe que tem um paladar diferente. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês? Muitas vezes, a gente vai se deparar com essas situações. Né?
do que gosta, do que não gosta, do que prefere. Agora, existem situações que a gente vai ter que se readequar, e existem situações que a gente vai poder dizer, para mim, não está fazendo bem, mas que faça bem para o outro, que seja legal para o outro. Né? E aí, eu vou tocar num ponto que eu espero que seja bem saudável e bem leve para todo mundo, mas um ponto muito que faz parte, né, da minha vida, mas, como eu disse, talvez faça parte da vida de outras pessoas aqui, mas que faz parte da vida de todos nós. Orientação sexual, ela diz respeito a cada uma das pessoas que as vive. E, primeiro, que não é opção, né, gente? Se alguém aqui ainda usa essa expressão, por favor, para. Por favor, corrige. Né? Não é opção, é orientação. Tá? Isso é uma questão interna da pessoa. Não foi que ela, amanhã eu vou escolher me relacionar com homem, com mulher, ou seja, não. Bom? E aí, eu sempre trago isso como exemplo, eu sei que algumas pessoas às vezes podem até achar que é militância e tudo mais, não é, gente. É só para trazer dentro do contexto que a gente sempre fala aqui, muito aberto. Eu sou um homem gay, né, cis, que estou à frente de um programa como qualquer outra pessoa poderia estar, sem problema nenhum. Isso não me coloca diferente de ninguém, isso não me faz mais ou menos do que ninguém. Porém, mesmo no trabalho online, muitas vezes, quando eu trouxe essa informação, pessoas deixaram o grupo do WhatsApp, deixaram de participar do programa, ou simplesmente disseram assim, legal, mas o importante é que você é bom no que você faz. Não, o importante é que eu sou bom no que eu faço, independente de qualquer outra coisa. O importante é que não diz respeito a ninguém se eu me relaciono com um homem, com uma mulher, com um homem e com uma mulher junto, ou se eu não me relaciono com ninguém. Mas, infelizmente, isso é levado em consideração. Né? Isso vira um rótulo de e acho que essa pessoa vale menos. Acho que essa pessoa pode não ser uma pessoa digna. Né? E aí, como eu disse, eu estou trazendo um exemplo pessoal porque isso me diz respeito. Mas isso acontece com as pessoas pretas, isso acontece com as pessoas religiosas, sejam qual for a religião, né? Isso acontece com pessoas com mais ou menos poder aquisitivo, sempre na mesma proporção. Né? Mais, quando a pessoa começa a falar, mais o quê? Né? Mais o quê? Então, assim, o que eu quero trazer aqui para a gente conversar e, Carla, eu já passo para você. Vi que você está com a mãozinha levantada, só um segundinho, já passo para você. O que eu quero trazer com isso? Quero me expor? Não, gente, não precisa. Sabe por quê? Porque, assim, uma vez que eu estou aqui à frente do programa, né, à frente do programa, da jornada, muitas pessoas, e é muito natural esse movimento, muitas e muitos de vocês, acabam seguindo a mim, a Sasha, o Iago, o Thiago, nas redes sociais. Se vocês me seguirem nas redes sociais, no LinkedIn, provavelmente não, mas se você me seguir na rede social, no Instagram, por exemplo, você vai ver algumas fotos minhas com o meu marido. Então, assim, não vai fazer a menor diferença eu falar ou não falar sobre isso. Tá?
Mas por que eu falo? Porque muitas vezes a dor que eu já passei várias vezes na minha vida é a dor que vocês estão passando em alguma proporção. Ah, porque você é mãe solo. Ah, porque você é preta. Porque você é preto. Ah, porque você é pobre. Ah, porque você é metida. Ah, porque você é isso. Ah, porque você é aquilo. Ah, porque você é separada. Ah, porque você... Né? Ah, porque... Quer ver? Tem uma novidade, né? De uns tempos para cá tem uma novidade. Nossa, você é o homem da casa e fica trabalhando em casa? Você fica cuidando das coisas de casa? Como assim? Sua mulher trabalha fora e você não trabalha fora? Porque até então, qual que era o grande estereótipo? Não, o homem é o provedor e vai trabalhar na empresa. Eu conheço muitas mulheres que hoje estão praticamente bancando financeiramente a casa, enquanto o marido está lá cuidando das crianças, limpando casa, fazendo outras coisas. É uma opção daquele casal. E qual é o problema? Qual é a diferença? Né? Então, tudo isso, gente, é para a gente refletir. Né? O encontro de hoje, ele vem com o propósito de como que eu estou trabalhando isso em mim? Como que eu estou lidando com isso, ou com esses temas, em relação aos outros? Porque aí eu volto na semana passada, volto no que a Lívia falou, volto no que a Bianca falou. Muitas vezes, para eu pertencer a um grupo, ou para eu não ser ignorado por aquele grupo, ou para eu não ser vítima daquele grupo, o que eu faço? Eu parto para o ataque também. Eu me junto com aquelas pessoas para atacar o outro, para rotular o outro, para criticar o outro, para julgar o outro. Então, a reflexão que eu trago aqui é: que lado você está? E se você estiver junto de um grupo e fazer, não tem problema nenhum. Sempre é tempo de você repensar, refazer, se reprogramar aí internamente e saber o que está valendo a pena, ou para que caminho você pode seguir. Ok? Tudo bem até aqui, pessoas? Vou ouvir a Carla, está esperando faz um tempo, vou ouvir a Vera também. Vai lá, Carla, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Estamos sim. Bom, sobre o que você falou agora, é muito real. Isso acontece também com quem tem um transtorno de personalidade. Às vezes é melhor não falar, porque você é julgado, sabe? Porque as pessoas desconhecem. Então, às vezes, por falta de informação, a pessoa te julga como louco ou como qualquer outra coisa. Isso é muito real. Mas o que eu quero perguntar é o que vem antes. Sobre a sua cunhada, por exemplo, sobre como você faz de atender as pessoas nos gostos das pessoas e sobre a sua cunhada priorizar o gosto dela. Eu já fui a pessoa que sempre quis agradar e falar, vou fazer de tal jeito porque fulano gosta. Mas depois de 6 anos de terapia, eu priorizo o meu gosto. Mas eu ainda fico muito em dúvida se eu tô certa, se eu tô errada, se eu tô sendo egoísta. Eu queria saber, na opinião de geral aí, como que vocês veem isso? Vocês veem como egoísmo? Ou sim, a gente tem que se priorizar, se colocar em primeiro lugar, até na hora de cozinhar? Claro que, né? Se só você gosta, por exemplo, de pequi, você não vai fazer pequi, se só você gosta. Mas, por exemplo, se numa casa de 6 pessoas, 4 pessoas gostam, você vai levar em consideração que 2, sabe? Você vai fazer separado ou a pessoa que lute, as pessoas que lutem? Eu tenho essa dúvida de verdade. Vamos lá, Carla. Eu vou falar por mim, o pessoal pode colocar. Está vazando um áudio aí. Acho que... já, fechou, beleza. Carla, eu vou falar por mim, o pessoal está colocando aqui no chat e você vai acompanhando aí também, tá? Mas assim, eu dei esse exemplo da minha cunhada, por exemplo, né? Para mostrar a questão da diferença mesmo. Claro, eu sou uma pessoa que busco, e como eu disse,
Minha terapeuta também me pergunta, ela fala assim, mas será que você só olhar para o outro faz sentido? Será que você só pensar no outro faz sentido? Será que você não está se sobrecarregando, né? E se anulando? Sim, muitas vezes a gente se anula, né? É exatamente, e eu acho que a resposta que eu consigo te dar aqui, não sei se é egoísmo, acho que não é, de verdade acho que não é, né? Claro, a não ser que você faça isso de uma forma maldosa, né? Ah, vou fazer algo que só eu gosto de propósito, que é para todo mundo ficar sem comer. Pô, sacanagem, né? Aí é maldade. Eu super entendo. Mas eu acho que a resposta está no que eu falei agora há pouco, né? Quando a gente pensa de o que fazer, como fazer, eu posso, em alguns momentos, escolher fazer mais para o meu gosto, e está tudo bem, né? Em outros momentos, eu querer abrir mão e fazer para agradar outras pessoas. Agora, tal, quando isso fica única e exclusivamente para um lado, aí sim pode ser que você esteja só pensando mais em você ou só se agrupando mais a outras pessoas. E aí vai cair naquele ponto que eu falei: será que você não está se anulando? Será que você não está deixando de fazer para você ou contrariando aquilo que você realmente acredita para se agrupar a outras pessoas? Aí sim, aí é um ponto de atenção. Mas do resto, gente, vamos voltar para o foco da vida profissional. Nós temos vida profissional, né? Nós estamos todos aqui pensando em foco profissional. Muitas vezes a gente vai ter que se adequar ao que o time, ao que a equipe de trabalho faz, né? Vamos pensar no happy hour. Ah, você está ali, vai ter um happy hour, uma comemoraçãozinha. Poxa, temos uma equipe de 10 pessoas, 9 querem ir no karaokê, só você que não. Você tem duas escolhas: ou você não vai participar, não vai confraternizar com esse pessoal, ou você vai dizer, olha, sou eu que estou buscando algo diferente. Neste momento eu vou me adaptar, vou até o karaokê para a gente brincar, se divertir e cantar. Na próxima eu sugiro, talvez antes, um pagode. E aí a gente vai no sambão, e tá tudo bem, né? Mas quando a gente fala de incluir, muitas vezes é nos incluirmos também. Né? Não é só incluir o outro ou trazer o outro para nós, mas é como a gente também se coloca dentro desses cenários. Não sei se eu consegui responder muito a sua pergunta, assim, porque não tem talvez uma resposta tão objetiva, Carla, mas é nessa linha, tá? Vamos lá, vou ouvir a Vera agora. Vera Oliveira, por favor. Pessoal, tá me ouvindo? Sim, pode falar. Deixa eu ver se eu não me esqueci daqui que eu estava pensando na questão da cunhada. É realmente bem relativo, né? Envolve opiniões diferentes. É a Porque diversidade. porque eu estava pensando na questão agora que ela colocou da cunhada de novo. Porque eu sou a cunhada, até coloquei no chat que eu sou a cunhada. A sogra é sogra, né? Final, tá ali, né? Quer agradar mais. Mas não envolve só a questão dela ter uma questão assim mais amável com você ou não. A questão envolve tempo, envolve várias coisas aí que ela pode ter ou não. Se de repente o outro dia ela resolve fazer porque ela tava com mais tempo, ela ajudou para fazer uma cebola. Mas enfim, É possível. várias opiniões que é sobre o que envolve assim em torno também de tudo que a gente estava falando, né? Mas é só mais uma questão de reflexão que eu também gostaria que vocês pensassem, me ajudassem a pensar sobre isso, porque a sociedade, de uma forma geral, os anos vão passando, a gente pensa que a gente está evoluindo enquanto pessoas, enquanto sociedade, enquanto diversidade, mas, como você colocou, realmente as coisas não têm sentido assim de evolução, essas brigas políticas, coisas que a gente vê que a gente. Eu paro e eu falo assim, nossa, mas realmente eu estou no ano 2025? Peraí, eu acho que eu estou ficando louca. E eu, como uma mulher preta, periférica, mãe solteira, eu vejo várias questões também
né? Eu trabalhei numa última empresa agora que tinha muitas pessoas, tanto homossexual, e assim, eu nunca tive preconceito, desde pequena, eu nunca tive preconceito. Tem gente que já meio, talvez pela família ser mais assim, desde pequeno talvez desenvolva um olhar meio torto. Eu nunca tive, e eu percebo que às vezes as próprias pessoas que são diversas, elas criam um preconceito também. Então eu me vi tendo obrigação de ter tato para falar com as pessoas, porque qualquer coisa que eu falasse já parecia que eu estava julgando. E concluindo o raciocínio, é difícil até, por conta de acreditar que a gente deveria estar em evolução, ver como está o mundo corporativo hoje em dia, né? A ponto de que recentemente teve essa lei aí de saúde mental e tudo mais, é o oposto, né? A gente já deveria estar numa evolução de qualidade de vida. A gente vê que as empresas têm essa questão, benefícios para a qualidade de vida e tudo mais, mas de uma forma geral, mesmo as grandes empresas, às vezes é só fachada, e a grande maioria adoece os funcionários por não ter uma liderança humana, né? As pessoas pensam só nos números. Então, eu penso muito será que eu tento agora, depois de velha, mudar minha linha de raciocínio, há alguma coisa que eu possa fazer para mudar isso, enquanto voltar a trabalhar numa empresa fechada? Não sei, o que vocês pensam sobre isso? Ó, Vera, assim, seu depoimento super corrobora com tudo que a gente já falou, com tudo que eu trouxe aqui. E sim, né, tem momentos que a gente fica com essa expectativa de estamos mudando ou não estamos mudando? Está evoluindo ou não está evoluindo? Não é só você. Tá? Eu converso com muitas pessoas, principalmente da área de diversidade, de inclusão das empresas, né, com pessoal de RH, e sim, esse é um questionamento recorrente, tá? Desse processo. Em relação à questão que você trouxe, mudo ou não mudo? Eu sempre, aí eu vou usar talvez um olhar um pouco mais psicanalítico do que educador aqui, mas assim, sempre é tempo de a gente promover qualquer mudança e transformação em nós. Sempre é tempo. E a partir desse movimento de que é possível, de que nós conseguimos nos melhorarmos, né? E aí pegando o lema do Paul de 1% melhor a cada dia, talvez o 1% melhor seja você fazer esse tipo de reflexão que você está fazendo, né? Que a gente está propondo aqui. Tá, legal, mas como que eu vou lidar com o mundo corporativo hoje? Hoje o mundo corporativo vive talvez um dos maiores desafios de todos os tempos, né? Em média, todas as empresas, ou quase todas, têm 4 gerações trabalhando juntas. Então, são pessoas que têm 60, 70 anos, tem pessoas com 40, com 30, mas tem pessoas com 20 e com 18. Né? Algumas até com 16. Né? A lei do jovem aprendiz está aí, tem pessoas com 16. São pensamentos diferentes. Né? E não adianta a gente fechar uma caixa e dizer assim, bom, tá todo mundo dentro dessa caixinha, é todo mundo igual. Não, não é. A gente vai fazer tudo da mesma forma. Não, não vai. Então, todos nós estamos num processo necessário de se transformar, de se reorganizar. Claro que todo processo ele tem tempo e é diferente para cada pessoa também. Né? Vocês que estão aqui, isso eu falo com a maior tranquilidade do mundo, vocês que estão aqui, vocês já estão avançando no processo. Independente de onde vocês estejam. Mas vocês já estão avançando no processo. Vocês já estão um passo à frente. Por quê? Porque vocês já se permitiram a participar de um processo de transformação no seu autoconhecimento, na sua autopercepção, na sua autoavaliação de quem você é e de quem você pode ser para o mundo. Isso é o diferencial. Não é só de quem você é hoje. Então, eu posso chegar aqui e falar assim, ah, legal, o
Pedro Henrique, quem você é? Ele vai dizer assim, eu sou essa pessoa, tal, tal, tal. Eu tenho certeza que se eu fizer uma pergunta diferente para o Pedro Henrique, ele vai me dar uma resposta ainda mais robusta. Se eu disser assim, Pedro Henrique, quem você era há um mês atrás, antes de conhecer o Bold, e quem você é hoje, conhecendo o Bold, passando pelo programa, pela jornada? Tem alguma diferença? E aí ele vai poder me dizer, olha, eu sou a mesma pessoa, mas eu comecei a pensar diferente nisso, ou não estou pensando diferente naquilo, está tudo bem. É um processo. Então, por isso que eu falo, vocês que estão aqui, todas e todos, estão se permitindo a avançar nesse processo. Agora, a gente não faz nada sozinho. Lembra que eu falei num outro encontro? Que a gente nasce sozinho, morre sozinho, mas nesse intervalo de um para o outro, a gente tem uma coisinha chamada vida, que aí a gente não faz nada sozinho, ou faz pouquíssimas coisas sozinho. Tá aí. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Para que a gente consiga ver resultado nesse processo, você pode olhar para o seu processo individual e deve olhar, mas a gente precisa também ser um agente de potencialização, de fomento desse processo para os outros. Então, quando eu falei na semana passada da comunicação não violenta, que eu disse para vocês, se vocês exercitarem, vocês vão ver que vai começar a dar diferença das pessoas que estão no seu entorno, isso é ser um agente da transformação. Isso é ser um agente fomentador de mudança, de processo diferente. Mas vai depender de você. Porque você pode simplesmente falar assim, se dane que o Márcio falou, vou ligar para a comunicação, vou fazer do mesmo jeito. Ok, é uma opção. Então, Vera, que bom que você está olhando para essa reflexão. E talvez eu te dê uma notícia triste. O mundo corporativo, em sua maioria, ainda não está olhando dessa forma. Tá? Mas é possível que você encontre gestores, diretores, presidentes de empresa, donos de empresa, que já começaram a olhar para isso. Tá? Tanto que, se vocês depois quiserem, eu não vou falar de cabeça aqui, porque eu não tenho essa informação clara e falaria besteira. Mas, se vocês quiserem, procurem no Google, GPT, Gemini ou qualquer outra inteligência artificial que vocês quiserem, mas no Google vocês já vão encontrar existem empresas, grandes empresas multinacionais, que criaram um novo departamento, ou uma nova diretoria, que é a diretoria de felicidade ou de bem-estar e felicidade, cada um tem um nome um pouco diferente. E aí, essas empresas, muitas, foram taxadas de estão fazendo propaganda. Pode ser, né? Mas muitas delas estão praticando o processo de melhoria de qualidade de vida, de saúde mental, de bem-estar, porque cada vez que se aumenta o índice de felicidade das pessoas, e isso não é no sentido de, vou pagar mais. Muitas vezes não é o salário financeiro, a remuneração financeira, né? Mas sim o que no LinkedIn, para quem está no LinkedIn, já deve ter visto passar alguma vez ali a informação do salário emocional. Né? Então, quando você começa a oferecer, para além do dinheiro, ou dos benefícios, do plano de saúde, ou de qualquer coisa, qualidade de vida, um espaço onde as pessoas têm voz, onde elas podem trabalhar com mais harmonia, com mais felicidade mesmo, a produtividade de todo mundo aumenta. E o lucro da empresa com certeza vai aumentar. Então, e é uma coisa tão simples isso, né? Infelizmente, os que têm uma possibilidade maior não enxerga. É incrível. Exato. Então, é uma coisa tão simples. Mas eu queria só falar só uma coisa, te interrompi, desculpa. Queria parabenizar esse programa, porque esse desenvolvimento de autoconhecimento
é uma coisa que talvez nem todo mundo que está aqui tenha ainda uma visão de quanto isso faz diferença. Porque quando você sabe quem você é, pode ser a bomba que for, você está mais forte para lidar com aquilo. Exato. Obrigado pelos parabéns. E vocês parem de ficar dando parabéns e fazer mensagens bonitas no meio do encontro, que aí eu sou obrigado a parar de falar, porque vira uma manteiga derretida. Mas obrigado, reconheço, agradeço em nome de toda a equipe, e esse é o nosso objetivo. Mas vamos lá, vou passar para a Regiane, que ela já está esperando. Eu vi que mais alguém tinha levantado a mão e já até desistiu. Mas vamos lá, Regiane, por favor. Boa noite, colegas. Eu gostaria de responder a Carla. Assim, e complementando também, na verdade, concordando com o que o Márcio disse também. Sabe, Carla, não é egoísmo. O que acontece? Você veio de um processo qual é anterior a querer olhar para si mesmo, você veio de um processo que você olhava só para os outros. Esse é apenas um processo que você está tratando, trabalhando, e, tipo, a sua vida não se resume a apenas esse processo, né? Muitos processos na sua vida sempre vai estar acontecendo para a sua própria evolução. A questão da gente, às vezes, fazer para o outro é uma questão de relacionamento. E a gente se relaciona com o outro à medida que a gente se relaciona com a gente. Quando a gente trata aquilo na gente, a gente consegue tratar bem o outro. Por quê? Você vai conseguir ceder quando você sentir capaz de ceder. Às vezes não é o momento de ceder. E às vezes é o momento de ceder, mas quando você está bem consigo, você vai perceber esse momento, é uma troca. Às vezes, se eu faço, né, como o Márcio falou, se eu faço uma torta muito cheia de cebola, e eu sei que o Márcio não gosta, e ele vem me visitar, eu posso um dia ceder e fazer com menos cebola, ou não colocar cebola porque ele não gosta. Isso não é porque também eu quero ser aceito, porque até o que a gente faz para tentar ser aceito também pode ser associado a um trauma do passado, né? De ser aceito, essa questão toda. E você precisa se avaliar, se analisar, porque às vezes a gente também faz isso, a maioria das vezes, é pelo amor que a gente sente pela pessoa, pelo conforto de estar ali. Às vezes o agradar não tem a ver com o seu trauma, entendeu? Às vezes o agradar tem a ver pelo que você sente mesmo, de ver a alegria daquela pessoa, só o fato de você ver o sorriso, o brilho no olhar daquela pessoa, já preenche você. Então, a gente, na maioria das vezes, vai passar por esse tipo de processos, e a nossa vida é sempre isso. Vai ter momentos que a gente vai estar se relacionando com pessoas que, em outras situações, não somente comida, a gente vai precisar ceder. Por exemplo, em empresas, às vezes não é a pessoa que você ama, mas é uma pessoa que você quer bem, quer conviver bem, e o fato de você querer sua paz própria, em momento você vai buscar pela sua paz própria, em momento você vai buscar pelo que você sente pela pessoa, entendeu? E é isso, a vida da gente é isso. É isso, gente, obrigada pela oportunidade. Legal, Regiane, super obrigado por você trazer também essa contribuição. E aí, gente, olha só, a gente está partindo, né, para a reta final desse encontro. Esse é o tipo de encontro que, se a gente deixar, vai horas e horas, porque tem muito o que se falar, mas vamos dentro dos nossos combinados aqui. Quando a gente fala, né, em todo momento eu estou falando da questão da diversidade, de incluir, a gente também, quando entra no tema de inclusão, a gente precisa ter atenção, porque muito se acredita que, então isso daqui é incluir, então pronto, está feito, está resolvido. Muitas vezes não. Quer ver só? Olha aqui. Vou trazer uma imagem para vocês. Eu acredito que muitas e muitos já conheçam essa imagem. Tá? Já tenham visto, pelo menos em algum momento, essa imagem. Porém, eu gosto muito de usá-la e continuo utilizando, porque ela é muito clara. Esses dias, inclusive, eu vi uma outra, super legal, mas eu não consegui captá-la. Se eu achar, eu mando para vocês. Quando a gente fala de inclusão, a gente está falando do lado esquerdo da nossa imagem, né? Que é esse ladinho aqui, ó, onde
cada um tem o seu caixote, né? E aí eu estou fazendo igual para todo mundo. Então eu pego um caixotinho para cada um e coloco lá, sem olhar as devidas necessidades ou as diferenças que a gente está falando aqui desde o começo. Eu não estou prestando atenção na diversidade. Quando eu olho para o lado direito da imagem, eu estou trabalhando, o que vocês já colocaram aqui no chat, um processo de equidade. Por quê? Eu estou buscando trazer a condição favorável para as 3 pessoas que se apresentam na imagem. Então, se eu tenho uma criança menor que não vai conseguir, com um único caixote, assistir a partida de beisebol, o que eu vou fazer? Eu vou oferecer 2 caixotes para ela. É uma condição diferente do senhor, por exemplo, de camisa azul, que não precisa de caixote nenhum, porque a altura dele já permite assistir. O garoto do meio também precisa de algum recurso, que foi um caixotezinho ali para poder também assistir a partida. Então, é muito importante a gente entender a diferença de inclusão e de equidade. Quando a gente fez as lives de inscrição, que vocês participaram, né, no processo de inscrição, todas as vezes que eu apresentei o Instituto Bold para vocês, eu disse, nós buscamos trazer mais equidade, fomentar a equidade para o acesso ao mercado de trabalho. E por que a gente não fala de inclusão ao mercado de trabalho? Porque incluir no mercado de trabalho talvez seja mais fácil. Porque vocês vão participar de um processo seletivo, possivelmente vão ser aprovadas e aprovados e está tudo certo. Você foi incluído, foi inserido, foi inserida no mercado de trabalho. O que a gente está querendo aqui é exatamente fazer, e hoje, né, a Vera trouxe um depoimento legal, e em outros encontros vocês também já trouxeram, né, esses depoimentos, ou mesmo no grupo do WhatsApp. O que a gente busca fazer aqui? Trazer para vocês um programa de autoconhecimento, um programa de educação socioemocional, um programa que olha para a carreira, que olha para a empregabilidade, independente, né? Independente de momento que vocês estejam vivendo, porque eu sei que tem pessoas aqui que estão buscando um primeiro emprego, tem pessoas aqui que estão buscando uma transição de carreira, tem pessoas aqui que estão desempregadas há algum tempo, porque ficou fora do mercado por motivos diversos, né? Ou porque teve filhos, algumas mulheres porque tiveram filhos, outras pessoas porque tiveram alguma questão pessoal e não conseguiram se recolocar. Então, assim, é trazer para vocês que estão buscando alavancar a carreira, que estão buscando dar um passo na carreira, um processo de capacitação pessoal, necessariamente não é técnica, porque aqui a gente não ensina Excel, pacote Office, inteligência artificial, a gente não vai ensinar isso, mas dentro das competências socioemocionais, para que vocês estejam mais capacitadas, mais capacitados, para que vocês tenham o mesmo nível de pessoas que estão no mercado, que de repente estão dentro das empresas passando por essa preparação ou essa capacitação. Faz sentido isso para vocês, gente? Isso fica claro? O processo da diferença de inclusão e de equidade? Ok? Então, assim, dentro dessa, né, de todo esse prisma, de todo esse lugar que a gente está trazendo aqui, o que a gente quis trazer no encontro de hoje? Esse olhar de que somos diversos, temos escolhas diferentes, temos
propostas de vida diferentes, propósitos de vida diferentes, mas que dentro desse processo de diversidade que temos, né, uma pessoa mais alta, mais baixa, uma pessoa de olho claro, de cabelo escuro, de pele, de tom de pele, né, de cor de pele mais claro, mais escura, não importa. Dentro de todo esse processo de diversidade, a gente pode sim dar um primeiro passo para a inclusão, mas sempre lembrando que apenas incluir talvez não seja o melhor caminho, mas sim buscar um processo de equidade. E aí eu vou trazer para encerrar, né, e caminhando para o final, eu vou trazer uma fala que é muito interessante. E todos nós que já passamos pela vida escolar, ou quem está passando pela vida escolar, eu acredito que vai se identificar. Muitas vezes, né, o nosso sistema de ensino, ele ainda é assim, né, na grande maioria das escolas, ainda é assim. Como que funciona o nosso sistema de ensino? Chega ali no ensino fundamental, no médio, a gente tem 10, 12 disciplinas, das mais variadas possíveis, e nós somos obrigados a aprender tudo. Ter bom em tudo. Matemática, física, português, química, biologia, espanhol, inglês, história, ciências sociais, filosofia. A gente precisa ser bom em tudo. Por quê? Porque a média da escola é 7, é 8, e a gente precisa. E os nossos pais, e aí vocês que são pais e mães, ou responsáveis, vocês geralmente fazem isso também. Tem que tirar 10. Você só estuda, tem que tirar as melhores notas. Você só estuda, você não faz outra coisa da vida. Né? A gente já passou por isso, passa por isso, replica isso. Agora, pensa só. Pensa só. Se a pessoa é muito boa, ou tem um talento muito grande, artístico, por exemplo, para cantar, para desenhar, para escrever, para compor músicas. Que diferença, de verdade, gente, que diferença vai fazer na vida dela química, física, matemática aplicada de terceiro grau? De verdade, gente, eu entendo que seja legal aprender, mas não vai fazer diferença nenhuma. Por outro lado, se a pessoa tem ali, tá voando, né, tem um raciocínio lógico, extremamente matemático, racional, que diferença vai fazer aprender biologia? E nós vamos aprender como funciona o sistema nervoso do sapo, do ratinho. Gente, desculpa, que preguiça. E eu tô falando isso sendo um educador, tá bom, gente? Vindo da área da educação. O que eu quero dizer com isso? Que talvez o processo que a gente viva ainda na educação brasileira, né, alguns países já não é assim, tá bom? Mas na educação brasileira é um processo do quê? De inclusão. Todo mundo tem que estar na escola. Isso, inclusive, são metas de governos. E aqui, independente de partido, de governos todos. Né? Não, temos mais crianças, zeramos a evasão escolar, zeramos a vaga de fila para creche, para escola. Por quê? Porque a gente só está fazendo o processo de inclusão. Só que a gente joga todo mundo lá dentro, né, daquele lugar, daquele ambiente, e diz assim, todo mundo tem que ser igual. A gente já parou de respeitar a diversidade, a gente já parou de olhar para as habilidades e talentos, e em nenhum lugar promoveu um processo de equidade. Então tá bom, se a gente quer que as pessoas se desenvolvam mais, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar por módulos, por exemplo. Olha,
tem o módulo de humanas, tem o módulo de exatas, tem o módulo de não sei o quê, tem o módulo... E aí, você vai compondo, algumas universidades, inclusive, fazem isso, né? Você vai compondo dentro do curso aquilo que faz sentido para você realmente usar os seus talentos, se aprimorar mais. Percebem a diferença? Claro que para fazer isso, né, o que eu estou falando aqui, teria uma revolução gigantesca, porque também teria que mudar a mentalidade das pessoas, a cultura geral que a gente vive, né? E amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu já estou até aproveitando para dar um gancho de amanhã. Essa mudança, esse formato diferente, dependeria e depende de muitos processos, caminhos, que, claro, que não vai acontecer com grande facilidade, mas é possível. E o que eu quero trazer com esse exemplo que eu trouxe agora? Qual a mensagem? Pessoas, comecem a olhar para cada um de vocês para entender aquilo que faz sentido na sua vida, aquilo que realmente te move, e se for os boletos, tá tudo certo também. O que me move é pagar os boletos. Gente, tá ótimo. Perfeito. Então, o que você pode fazer de melhor para pagar os seus boletos? Para botar comida dentro da sua casa. Talvez nesse primeiro momento, pode ser, e aí eu dou alguns exemplos assim, bem conhecidos em todas as regiões. Talvez seja trabalhar como atendente na farmácia, na lojinha, no frentista do posto, não sei, pode ser qualquer caminho. Mas isso pode ser o que te move nesse movimento. Mas necessariamente não precisa ser o que vai te mover para a vida. Então, não é porque você vem de uma origem X, e seja esse X qual for o X, que você não possa fazer diferente. Né? E aí, pega um pouquinho da resposta que a gente deu para Carla, para a Vera, né, que trouxeram reflexões. Não é porque você pensou A, que você só vai pensar A. Você pode pensar B, C, D, desde que faça sentido. Mas também, como eu comecei falando no encontro de hoje, eu também preciso olhar o que está ao meu redor, para as pessoas que vivem, para os movimentos que a gente tem no mundo, e começar também a ver o que posso fazer para contribuir, ainda que seja um grãozinho de areia na praia, uma gotinha de água no oceano. Será que tem coisas que estão ao meu alcance que eu posso promover talvez um pouquinho mais de equidade na vida das pessoas? Né? Vocês mesmos, dentro da casa de vocês, quando eu falei sobre os exemplos que eu dei aqui, né, alguns exemplos, algumas coisas, será que a gente não consegue promover um pouquinho mais de equidade? Será que com a nossa família, né, sabe aquela coisa de nossa, que saco! Você não conseguiu entender até agora como mexe no celular? Não, talvez a pessoa não tenha entendido. Será que você não consegue explicar de um outro jeito? Será que você não pode oferecer uma outra ferramenta para a pessoa entender como ela usa o celular, aquele dispositivo? Talvez você esteja fazendo um processo que vai te melhorar como pessoa e que vai potencializar o aprendizado da outra. Agora, para isso, sabe o que precisa? De disposição, de vontade, de querer. Então, assim, para fechar a nossa conversa, é sobre tudo isso que eu queria falar com vocês. Pensem o quanto vocês são diferentes dos outros, o quanto vocês convivem com pessoas diferentes de vocês, mas o quanto vocês podem aprender com os outros, o quanto vocês podem
ajudar a contribuir no aprendizado das outras pessoas. Porque tudo isso é um processo. Beleza, pessoas? Faz sentido para vocês? Então vamos lá, para a foto. Bora para a foto. Que eu estou vendo que tem algumas pessoas que já estão precisando sair aí, mas se der para ficar na foto, fica aí. Bora lá. Quando vocês estão abrindo foto, eu vou esperar só mais uns segundinhos para não ficar aparecendo balãozinho de mensagem na frente de ninguém. Vamos ver. Ó, tá bastante gente abrindo, hein? Vamos ver. Tem criança. Oh, meu Deus. Natália, vamos ver. Você falou que você quer sair na foto? Deixa eu ver se você está aparecendo aqui para mim. Daí, cadê a Natália? Agora é legal que eu tenho que caçar todos os nomes possíveis aqui, né? Peraí, deixa eu tirar uma telinha aqui que não precisa aparecer. Natália, você está fazendo tchauzinho, eu estou te vendo, você está aparecendo na foto, tá? Peraí, eu vou só tirar uma caixinha que não precisa aparecer, e aí vai entrar mais alguém aqui com foto. Com câmera. Opa, entrou. Então, bora lá, gente. Sorrisão super inteligente, super perfumado, porque hoje tem muita gente aí. Gente, mas dá sorriso. Que coisa. Tem gente que dá um sorriso. Então, dá um sorriso de mostrar os dentes, assim, bem feliz. Vai. 3, 2, 1, bora lá. Sorrisão. Muito bem. Fiz uma, vou fazer mais uma para garantia. Pode ser que alguém que não tenha aparecido antes vai aparecer agora. Vamos lá. Peraí, que a Elaine estava de ponta cabeça, agora sim. Agora ela apareceu certinho. Fica aí, Elaine, não sai daí. Vamos lá. 3, 2, 1, sorrisão de novo. Peraí, gente. Segura o sorriso que apareceu uma mensagem. Agora vai. Sorrisão. Muito bom, galera. Vamos lá. Já tem atividade liberada para vocês. Uma ótima noite, bom descanso, até amanhã, se cuidem. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Abre os microfones e fala tchau, galera. Faz barulho. Boa noite. Boa noite. Tchau, Márcio. Obrigada. Tchau, gente. Até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Fiquem bem. Bom descanso. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fiquem bem. Bom descanso. Boa noite.